Olá pessoal, hoje iremos finalizar nossa aula sobre introdução à microbiologia de alimentos. Hoje falaremos de grupos, de gêneros e algumas espécies importantes para a parte de microbiologia de alimentos. Porém, nós iremos detalhar mais durante os outros temas no decorrer da nossa disciplina. Hoje é apenas para vocês terem algumas noções gerais de grupos interessantes e que nós falaremos durante a nossa disciplina. Bom, primeiro, o grupo de bactérias do gênero Aeromonas são anaeróbias facultativas, gram-negativas e encontradas principalmente em produtos refrigerados. Tá? Então, é importante, dentro dos produtos refrigerados, como carne, pescados e ovos, você ter uma atenção maior às espécies do gênero Aeromonas. Já o gênero Micrococos são cocos gram-negativos e produzem ou não colônias com pigmentação rosa e laranja, o que ajuda na identificação quando você faz análise microbiológica de um alimento ou de uma superfície. É amplamente distribuído na natureza esse gênero e há espécies que têm a característica de serem psicotróficos. O que são os psicotróficos? Nós detalharemos isso mais em uma aula adiante, mas basicamente são um grupo de micro-organismos que têm a capacidade adaptada para sobreviver em temperaturas abaixo de 7 graus Celsius. Estão associadas à deterioração de carnes processadas e laticínios e também resistente a concentrações abaixo de concentrações de até 5% de cloreto de sódio. Já as bactérias dos grupos dos gêneros Streptococcus, Leuconostoc e Pediococcus fazem parte do grande grupo denominado de bactérias láticas, ou seja, são bactérias que irão transformar o carboidrato simples, lactose, em ácido lático, acidificando o meio, como por exemplo na produção de queijo, na produção de iogurte, tá? Não é que todas as bactérias desses 3 gêneros irão produzir e serão benéficas para os alimentos, mas dentro desses grupos existem espécies específicas que são utilizadas para produzir alimentos. E junto desse grupo nós temos também o gênero Lactobacillus, que são bastante utilizados em processos de produção de alguns alimentos. Por exemplo, nos laticínios, os Streptococcus ou o gênero Leuconostoc apresentam espécies que são utilizadas para produzir leites fermentados e queijos. Também podem ser utilizados para a produção de vegetais fermentados e também serem algumas espécies indicadoras de contaminação fecal. Estão também algumas espécies relacionadas com a deterioração de alimentos e bebidas, como Pediococcus em cervejas e vinhos, ou no azedamento de leite e acidificação de carne e derivados, assim como no azedamento também de suco de frutas. Já o gênero Sarcina, eles são compostos por cocos gram-positivos e que podem produzir pigmento de coloração amarela. Crescem em ampla faixa de pH, desde um ambiente mais básico e um ambiente mais ácido, e tem a característica de serem mesófilos. Mesófilos nós iremos também ver, mas basicamente são um grupo de micro-organismos que tem a capacidade de sobreviver e se reproduzem melhor a temperatura que nós denominamos de temperatura ambiente. Já os lactobacilos em específico são bastonetes gram-positivos que apresentam em sua anatomia uma parte que pode proporcionar mobilidade ou não. Então, dependendo da espécie dentro do gênero Lactobacillus, eles são móveis ou não. E podem fermentar os alimentos produzindo apenas ácido lático, que são denominados de homolácteos, ou podem produzir o ácido lático e uma outra substância, que aí nós denominamos de heterolácteo. São importantes leites fermentados, vegetais fermentados, deterioração de alimentos e bebidas. Já os gêneros Holobacterium e Holococcus são denominados de grupos halofílicos, ou seja, são grupos de bactérias que têm uma adaptação fisiológica, e bioquímica para sobreviver em ambientes com um estresse hídrico muito grande, um estresse salínico muito grande. Então, eles conseguem sobreviver em alimentos, por exemplo, que têm um alto teor de sal, de cloreto de sódio, de NaCl.
Por isso é tão importante nos alimentos salgados como o charque, podendo causar o chamado vermelhidão do charque. E podem produzir limosidade, aquela babazinha que fica quando o alimento está bastante deteriorado e contaminado, podem produzir odores extremamente desagradáveis. Já o grupo dos alcalígenes, o gênero alcalígene, apresentam bastonetes gram-negativos aeróbios e são psicotróficos e pouco proteolíticos. O que são proteolíticos? São espécies ou gêneros de micro-organismos que têm a capacidade de quebrar proteínas e produzir substâncias que têm um tamanho menor. E quando as proteínas são quebradas, muitas das substâncias produzidas de tamanho pequeno apresentam um odor bem desagradável e um gosto mais amargo. Eles estão presentes desde o trato intestinal de homens e animais até águas frescas e produtos de laticínios. Já o gênero Acinetobacter e Moraxella são bastonetes gram-negativos aeróbios, estão presentes no solo e água e relacionados à deterioração de alimentos conservados pelo frio, como carne e peixes e pescados não processados. Já a família Enterobacteriaceae possui alguns gêneros que são relacionados com a redução do nitrito a nitrato. São bastonetes gram-positivos e facultativos, tá? Então, esses gêneros Escherichia, Edwardziella, Citrobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus e Ervínia fazem parte da família Enterobacteriaceae e podem ser indicadores de contaminação fecal, como algumas bactérias do gênero Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella, ou podem ser deteriorantes, como bactérias do gênero Proteus, que são importantes na deterioração de produtos refrigerados de origem animal, enquanto que a Serratia ela tem uma pigmentação vermelho, meio rosa, importante na deterioração de pães, carnes, ovos e pescados. Já a Ervínia, o gênero Ervínia, possui algumas espécies com pigmentação amarela e são importantes na deterioração de frutas e hortaliças. O gênero Acetobacter possui espécies que fazem parte do denominado gênero de bactérias acéticas, ou seja, são bactérias que vão produzir ácido acético a partir de etanol, como a bactéria Acetobacter aceti. Então, é assim que se produz vinagre, porque vinagre tem em sua composição ácido acético. Então, vai ser proporcionado um vinho e o álcool desse vinho vai ser transformado em ácido acético. E é importante na deterioração de bebidas e vinagres, pois eles formam uma película ou turvação nesses produtos. Já o gênero Flavobacterium são compostos por micro-organismos, por bactérias que crescem melhor em temperaturas abaixo de 30 graus e são importantes na deterioração de vegetais frescos, congelados, pescados, carnes e derivados. Já os fungos de interesse, nós temos vários, vou citar apenas alguns gêneros. O gênero Alternaria, ele é composto por bolores, que são bastante comuns nos tomates, pimentões, maçãs e frutas cítricas e causam escurecimento dos tecidos. Já o gênero Aspergillus está relacionado à produção de alimentos e algumas espécies são consideradas deteriorantes. Alguns podem produzir micotoxinas e, por exemplo, um dos mais conhecidos, que é o Aspergillus niger, ele é a espécie mais comum na casca de cebola e é chamado como poeira preta. Então, ele fica uns pontinhos pretos na casca da cebola. Já o gênero Botrytis, como por exemplo a espécie Botrytis cinera, ela é muito comum nos alimentos. Dentro desse gênero é a mais comum. E é importante devido à denominada podridão cinza em maçãs, peras, morangos e frutas cítricas. Enquanto o gênero Mucor está relacionado com a deterioração de vegetais e frutas, tá? Em geral,
e muitas espécies acabam sendo utilizadas de forma positiva, benéfica na produção de queijos e alimentos fermentados. Já o gênero Penicillium, tá? Ele apresenta algumas espécies que podem ser utilizadas na produção de queijos e está envolvidos na deterioração, e outras espécies desse gênero estão envolvidas na deterioração de pães, queijos e bolos. Já dentro do grupo dos fungos, nós temos as leveduras. Os fungos podem ser divididos em bolores ou fungos filamentosos e leveduras. Os bolores ou fungos filamentosos, que foram o que nós falamos, são aqueles que você consegue ver de forma macroscópica. Já as leveduras, elas são fungos de tamanhos menores, como, por exemplo, as leveduras que compõem o fermento biológico utilizado em pães, tá? As leveduras, elas têm uma boa tolerância, são mais tolerantes a ambientes, ou seja, alimentos com menor atividade de água, e crescem em condições de alimentos que possuem uma concentração de sal e açúcar mais elevado, em que as bactérias não conseguiriam crescer. Eles deterioram frutas, sucos, produtos lácteos, maionese, vinho e outros alimentos. Exemplo, as bactérias do gênero Saccharomyces, elas podem ser utilizadas para produzir pães, álcool e bebidas alcoólicas, e os gêneros de leveduras mais frequentes quando se trata de microbiologia de alimentos são, além da Saccharomyces, a Pichia, a Zygossaccharomyces, a Rhodotorula e a Trichospora. Aqui algumas referências. Envie suas dúvidas, façam as atividades propostas e até a próxima aula.